Estou muito feliz de estar aqui nesse horário para conversar com vocês sobre o assunto cabelos brancos. Eu tenho brincado nas legendas que caso você ainda não tenha cabelo branco, se tudo der certo, você vai chegar lá. Como a gente vive nessa sociedade que tem tanto preconceito, tem tanta coisas ainda por desconstruir, é importante que a gente já fale sobre isso o quanto antes. E a gente vai começar contextualizando um pouco a questão histórica. Quem usava cabelos brancos eram os nobres, apenas a aristocracia usava, sabe, o idoso sábio que tem contexto, que tem estrutura. Então se usava muito, tanto que quem não tinha status ou recursos para adquirir aquelas perucas brancas, nos filmes, né, dá pra gente perceber, às vezes seriados antigos remontam a essa época. Então quem não tinha grana para isso, colocava talco no cabelo, veja bem, tudo para parecer cabelo branco. E eu acho importante a gente trazer isso para dizer que como mudam os tempos, né? Eu acredito que ainda nas cortes dos Estados Unidos ainda se usa aquela peruca, né, cacheadinha branca e tal, como símbolo de uma época onde a autoridade, a responsabilidade, a palavra final era dado por alguém idoso, alguém mais velho. Muitos anos se passaram e cá estamos nós, numa sociedade onde ter cabelos brancos, principalmente para as mulheres, é o sinônimo de, puxa, estou ficando velho. Mas pensem só, há um tempo atrás, o tempo da minha mãe, por exemplo, isso que a gente está fazendo hoje, conversando sobre cabelo branco, não era uma opção. Tenho amigas que são cabeleireiras e uma delas dizia assim, brincando, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ela dizia assim, mulher não fica velha, fica loira, que significa tinha que pintar, entendem? Não era uma opção ter os cabelos brancos. E hoje já é uma opção e a gente justamente está falando sobre isso para desconstruir coisas antigas, colocar aí um caminho de possibilidades de um jeito novo, de um jeito colorido, de um jeito que não tem a ver com o estereótipo de velho, acabado, desistindo da vida, porque se ouve isso, né? Sem mais delongas, eu quero então compartilhar com vocês os vídeos das clientes amigas tão maravilhosas que se dispuseram, né, a contar a sua experiência com os seus cabelos brancos, seus dilemas, os seus perrengues, as suas alegrias. Agora eu vou passar o pedacinho onde elas fazem as perguntas. Eu já anotei aqui, ó, a hora que a Lu entrar, gente, tem uma lista de perguntas para ela. Mas como eu quero aproveitá-la bem, porque ela é super ocupada, eu vou passar um vídeo agora para nós e depois a gente presta atenção no que a Lu vai responder dessas perguntinhas. Tem também uma vibe, assim, de fios brancos e envelhecimento. Sim, a gente envelhece, não tem como fugir disso. Até depois, quando a gente chega nessa fase, assim, dos 50 anos, a gente começa a pensar bastante sobre isso, né? Se o tom do meu cabelo é um castanho mais escuro, por que eu vou ficar colocando um outro tom em cima do meu tom por causa dos fios brancos? Então, eu nunca vou saber exatamente como que eu vou estar envelhecendo. Foi pensando assim que eu fui me apropriando dessa juba diferente que vem rindo. Gente, a Carla Macedo com essa pergunta que me fez refletir a necessidade de se reconhecer. Porque na realidade o cabelo branco não é uma coisa de outro mundo, de outro planeta, não é uma coisa terrível, é apenas uma o quê? Fase diferente. Então a gente tem essa necessidade de se saber. Como eu vou ficar? Quem sou eu de cabelos brancos? E na sequência tem uma pergunta aqui da Rose Elaine. Hidratamos, mas parece que ele se mostra sempre seco. Então eu gostaria de saber qual é a melhor forma de hidratá-lo. Um grande beijo. Qual é a melhor forma de hidratar esse cabelo branco, hein, Roselaine? Boa pergunta. Eu quero dizer para vocês
que eu já coloquei um vídeo da Kátia Esmanioto, que é uma super cabeleireira, visagista, parceira nossa também, e ela dá todas as explicações por que o cabelo fica branco, o que acontece com ele, fala também dessas questões aí de hidratação. Eu vou colocar um outro vídeo. A decisão foi tomada, né? Eu tomei, decidi não pintar mais, mas e aí? Como vai ficar isso? Que cores de roupa eu devo usar ou que maquiagem eu devo usar? Não significa que eu não vá pintar nunca mais o meu cabelo, né? Mas neste momento a minha decisão é não pintar. A Rose Flash muito bem colocou o seguinte: eu decidi agora, não quer dizer que eu não vá pintar depois, mas o que eu faço agora? Bem aquela dúvida de quem está entrando numa nova fase, de quem está se permitindo essa nova descoberta. E vamos ver o que mais a gente tem aqui. E eu queria saber, então, como que a gente pode, através das cores, né, seja na maquiagem e seja na roupa, valorizar mais e não deixar a gente, eu vejo muitas mulheres às vezes um pouquinho pálidas, né? E aí sim com essa carinha um pouco mais cansada. Como a gente faz para valorizar os cabelos brancos e não ficar com aquele aspecto cansado ou pálido, que tem a ver com contraste. Também vou deixar a expert responder. E a gente tem um último vídeo agora, que é o da minha querida Karina Budi. E acho que o principal de tudo é que, assim, tudo para virar hábito exige uma energia a mais. Mas depois que acontece, depois que passa por esse momento mais difícil de impor uma coisa diferente, os olhos se acostumam. E quando os olhos se acostumam com aquilo, também passa a ver beleza. Então eu acho que cada vez mais a gente vai ver mais mulheres grisalhas e vai passar a achar mais bonito. Então, segundo a Karina, o que ela sente é que cada vez mais a gente vai se acostumando com isso. Eu vi que a nossa convidada de honra já entrou e eu vou chamá-la right now. Luciana Urich, bem-vinda! Tudo bem, querida? Que bom estar aqui com você, que gostoso! Que bom! Que Super delícia. Obrigada pelo convite, foi muito gostoso. A gente está ensaiando, aliás, a Dali, vamos fazer essa live, a gente ensaiando fazer, organizando nossas agendas. É verdade. Mas é um assunto que eu gosto muito de falar e que a gente sabe que todo mundo hoje está muito na dúvida, né, em relação a essa questão das cores da sua beleza e as mulheres querendo assumir os seus grisalhos e como fazer isso de uma maneira... Gente, eu tô ficando muito louca, viu? Eu tava procurando esse óculos e não encontrei pela casa inteira. Agora eu acabei de encontrar onde ele tá. Isso quer dizer que eu também tenho cabelos brancos e também tô ficando bem esquecidinha. Pronto. Mas, né? Pronto, aí tá de óculos, tá linda. Não, e eu botei o cabelo para um outro lado porque eu tô cheia de fios brancos, mas não aparece na luz, né? Mas enfim, cada uma de nós sabe aonde estão os seus cabelos brancos. Eu não te apresentei antes porque eu queria te apresentar para minha galera agora. Tu entrou e automaticamente a audiência já subiu. Ó, tá cheio de coraçõezinhos e certamente são todos para você. E eu queria dizer que para quem está aqui e não conhece a Lu, fiz de propósito, queria apresentá-la com ela presente. Ela é a minha referência no estudo de cores. Eu sei que eu tenho uma formação em consultoria antes da Lu. Mas na questão de cores, é claro, assim, existe um antes e um depois. E outros aprimoramentos que eu fiz que tratam o estudo da cor, e a gente fala às vezes sobre isso, né, Lu? Não tem a clareza da metodologia, que é sim um mérito teu, né? Porque foi você e o seu pessoal que estudaram e que proporcionaram pra gente, como profissionais, compreender essas questões de uma forma tão didática, tão clara e que, de fato, ajudam tantas pessoas. Então, muito obrigado por ter te conhecido, por ter estudado contigo e sempre aprendo muito, por isso eu estou, assim, ó, honradíssima
de te ter aqui. Olha, obrigada por você ter me chamado, obrigada por estar aqui. E é como eu falei, eu gosto muito de falar desse assunto, né, da gente falar das cores no cabelo, principalmente do cabelo grisalho, e como isso marca realmente a fase da vida da mulher e essa dúvida, o que, que eu vou assumir, o que, que vai me deixar valorizar mais a minha beleza e tudo mais, né? E é o que eu falo, que esse branco que a gente hoje está assumindo tem a ver com atitude. Então, a gente chama de branco atitude. A Silvana Lopes, que fala de morfopsicologia e fala de cores de cabelo lá no estúdio, ela fala muito isso, a gente fala muito, é um branco atitude, né? São mulheres que querem assumir esse branco, que têm uma vivência, querem mostrar, né, a sua maturidade, não tem problema nenhum em mostrar essa maturidade. Então, como é importante a gente ouvir isso, né? E eu tenho seguido algumas mulheres que assumiram seus brancos e todas usaram uma palavra aqui que uma pessoa usou, como é libertador poder, né, assumir esses meus fios brancos e vamos em frente. Então, eu acho que a gente pode dar algumas dicas para esse processo ser mais fácil, né? Porque sempre uma mudança requer isso, né? Quando a gente está numa fase de mudança, tem a fase da adaptação, da gente se reconhecer. Eu gostei muito de um vídeo que ela falou assim, eu não sei se isso vai ser para sempre. Mas é que tá, ela vai experimentar, talvez não seja para ela e amanhã ela mude. A minha mãe, quando tinha a minha idade, deixou o cabelo todo branco, ela tinha mais brancos que eu, assim. E daí chegou um ponto que ela foi lá e ela voltou a pintar o cabelo e hoje ela tem 78 anos e fala, ainda é cedo, não quero deixar de usar o meu cabelo colorido. Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento e a sua vontade, mas o importante é isso, né? No momento que a gente vive, cada um demonstrar a sua personalidade pela sua imagem, né? A aparência tem a ver com essa imagem, a gente assumir aquilo que tem a ver com a nossa identidade. Então, acho que isso a gente deve ter essa liberdade, né? Esse nome da live Branco Atitude eu aprendi no curso Cores e Formas contigo e com a Silvana. Eu achei Branco Atitude e aí quando vocês foram explicando eu achei demais. Assim, tinha muitos exemplos bem dentro disso que tu falaste. E é só importante lembrar, né, Lu? Eu estava vendo uns assuntos históricos do tema. Há pouco mais de 100 anos atrás, as mulheres não soltavam os cabelos. Todos os cabelos das mulheres nas culturas eram presos, como sinônimo de submissão, enfim. Mas agora a gente tem essa liberdade. Então, só para dizer que talvez a gente esteja, nesse momento, também escrevendo uma parte da história sobre a liberdade de ter os cabelos brancos. Exatamente. Porque até então, lá atrás, não se tinha essa opção, né? A opção era pintar. Que cor? Né? Tá ficando branco, tem que pintar a raiz. Né? E hoje já se tem essa liberdade, como tu bem colocaste. Então, olha só. A Carla falou, então, da necessidade de se reconhecer. E a Rose, que ela tem o cabelo bem, aquela de 50 anos que ela falou ali, e ela disse, foi ela que falou, não sei se eu vou ficar com o cabelo sempre branco, eu estou experimentando agora. E ela sempre tocou muito na questão, que cor de maquiagem eu uso, que cor de roupa que eu uso, e eu queria deixar essa bola para ti, minha querida. Então, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de começar falando um pouquinho da questão dos cabelos grisalhos, né? Eu acho que a gente vive num país que a sensualidade impera, né? Os países latinos têm muito essa questão da sensualidade, e a mulher, até tempos atrás, ela era reconhecida pela sua sensualidade, né? Pela sua jovialidade. Sim. E, assim, ela é reconhecida o seu valor, né? E hoje as mulheres querem ser reconhecidas, hoje, acho que sempre, né? Enfim, mas hoje isso é muito mais forte, pelo seu conhecimento, pela sua atitude, pela sua, né, por tudo que ela, pelo conjunto, né, da sua parte emocional, a sua inteligência e tudo mais. Então, hoje em dia, quando as mulheres, acho que assumem esse branco, é para mostrar essa credibilidade, essa seriedade, essa história que ela carrega ali naquela feição, né? Acho que quando a gente mostra que tem uma pele madura, um cabelo branquinho, eu tô mostrando um pouco do meu conhecimento, da história que eu vivi. E isso faz parte hoje, né, do nosso conteúdo, exatamente. Então, esse conteúdo é o que a gente quer mostrar, as mulheres querem mostrar.
E é isso que tem por trás de uma atitude de vou assumir os meus brancos. 15 dias atrás a gente fez um post dos cabelos grisalhos e teve vários comentários. Né? Teve comentários de, a maioria, claro que bom, que libertador, como é bacana, mas teve pessoas que falaram, eu não gosto, eu não acho bonito, eu acho que só fica bem para o homem, para a mulher não, para a mulher envelhece, para o homem deixa charmoso. Então essa questão que o homem maduro tem uma ideia de mostrar o seu conhecimento, a sua maturidade, o seu intelecto, né? E como se para a mulher isso não fosse permitido. Respeito todas as opiniões, cada um pensa de um jeito, né? Mas o interessante é que é isso, as mulheres querem isso nesse sentido. E o branco, fica muito uma história por trás do branco, Dani, que assim, existe o branco perfeito, né? Aí eu vou deixar meu cabelo branco, não vou precisar mais cuidar dele, não vou mais precisar tingir o cabelo. Realmente, você não vai precisar mais da tintura. Mas é um cabelo que também exige muito cuidado. Primeiro, uma dos vídeos ela falou, eu não sei como vai ficar. Essa é a grande dúvida. Se todo mundo soubesse que a hora que deixasse a tinta ir embora, soubesse que os seus brancos vão ficar numa nuance bacana, a quantidade de brancos e os tons ainda naturais do seu cabelo, todo mundo deixaria sem dúvida. A dúvida é justamente essa, como vai ficar, né? Então, assim, na verdade, é um cabelo que você tem que... Essa fase de transição é muito difícil, de você deixar a tinta embora e daí depois virem os seus tons, né? E segundo, de você também conhecer esse cabelo para cuidar, porque a textura do fio branco é diferente, né? No teu vídeo que a tua parceira colocou lá, é um cabelo que exige mais hidratação, mais cuidado, ele pode amarelar um pouquinho, como que eu vou cuidar disso? Então é um cabelo que exige um pouquinho mais. E a questão de como diminui o nosso contraste, né? Que a gente tem uma diferença entre cor de cabelo, pele e olhos, né? Então, a Dali tem mais contraste que eu. Ela tem um cabelo mais escuro e uma pele um pouquinho mais clara. Eu tenho a pele clara como a Dali, mas o cabelo não é tão escuro. Então, eu digo que eu tenho menos contraste, cores mais parecidas na minha beleza. Dali um pouquinho mais. Então, este contraste diminui, que às vezes dá a impressão que alguém também no vídeo falou, eu fico com uma carinha meio abatidinha, eu queria saber que maquiagem usar. Então, que é a pergunta da Roberta que eu coloquei, que é associado ao contraste, que foi a última, uma das últimas, antes da Karina. As últimas perguntas. Então, assim, como é importante, acho que a hora que eu vou assumir esse cabelo branco e ele vem com uma atitude por trás dele, né? A questão de usar um acessório bacana que traga essa força para o meu visual, usar uma maquiagem se você sente que está um pouquinho mais apagada, né? Ter um corte de cabelo bacana, mais moderno, que traga... Que, assim, o cabelo branco não está mais aliado à vovozinha, aquela coisa da... É aquela figura doce, mas é muito mais uma atitude. Eu vou assumir, isso fica muito bacana, né? Eu tenho uma pergunta aqui associada a contraste, que falou assim, tá, mas e na beleza negra aumenta o contraste? Aumenta, exatamente. Né? Então, nem sempre, se for assim uma pele super escura, podia falar um pouquinho mais de contraste, que eu sei que é uma dúvida recorrente. Sim, então eu vou fazer um parêntese só de contrastes, mas tá, de uma maneira geral, é um cabelo que vai exigir cuidado, né? Na maquiagem, você cuidar um pouquinho da pele, na hidratação desse cabelo, que pode ser um pouco mais rebelde, na questão de manter um corte legal, na questão de não te deixar batida, trazer um acessório. Então, eu vejo que as mulheres acabam usando desses artifícios, que é o que a gente usa sempre para aquele dia que eu não dormi tão bem, ou aquele dia que eu estou me sentindo mais abatida, a gente usa. Então, assim, claro que tem muitas mulheres que são super naturais e querem assumir o cabelo natural, não vão usar de tantos artifícios, mas ela está super feliz assim, né? Mas se a pessoa se sente, acho que o importante é isso, você tem que pensar, esse cabelo branco é para mim? Isso está me valorizando? Eu estou me sentindo bem com esse cabelo? Eu estou sentindo que aqui está a minha melhor versão? Eu acho que isso é muito importante de você questionar. Tem mulheres que vão dizer, não, isso não é para mim, vou esperar um pouco mais. E outras vão dizer, nossa, isso é super para mim, adoro, estou super feliz, foi a melhor atitude que eu tomei. Então, e assim, eu acho que tem que experimentar. Deixa um pouco, né? Agora na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo acabou descobrindo seus tons naturais de cabelo, né? É verdade. Quanta gente deixou de fazer... os vídeos vieram com essa questão. Ah, o ano passado, na pandemia, olha, foi incrível.
Então, assim, né, Dali, até aquela pessoa que pintava o cabelo de uma cor muito diferente do seu natural, acabou deixando a raiz natural. Teve uma cliente minha que disse que a família dela falou: Nossa, como teu cabelo é lindo, volta, deixa desse cabelo, essa cor de cabelo, você não precisa de tinta, né? Então, assim, acho que essa descoberta você vai fazer no seu tempo, você achar que isso vai ser bacana, e não é para a vida toda. A minha mãe aí tá aí de prova, ela viveu 30 anos, né? Ela tem 20 anos a mais que eu, 27 anos a mais que eu, e ela fez a mudança, não gostou, e no momento ela foi lá e voltou a usar a cor cosmético no cabelo. E tá tudo bem, acho que isso que é importante, sabe? Essa é a atitude do título, né? Que vocês Exatamente. também cunharam, né? Que é branco atitude. Atitude é algo que vem de dentro. O estereótipo que vem de fora, a gente fala assim, é a perfumaria, é o necessário para representar aquilo que já nasceu dentro primeiro, né? Exatamente. Então, assim, aquela coisa, e você tá feliz com você mesmo, acreditando nessa tua melhor versão. A gente sabe que o processo de coloração pessoal tem a ver com autoconhecimento, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me cuido. Quanto mais eu me cuido, a minha autoestima eleva, né? Então, se você estiver bem, feliz com esse cabelo branco, gente, todo mundo vai te olhar e vai dizer: Nossa, como você tá com uma atitude bacana para cima, como você tá bonita, né? Porque isso é uma coisa que você tá se sentindo bem. Agora, você tem que fazer isso pensando muito na sua decisão, não da decisão da sociedade, nem do outro, nem porque um vai achar uma coisa ou outra. Então, acho que isso é o ponto principal, né? Sim, E segundo, que foi o que o último vídeo a nossa colega disse, a Karina falou, que eu achei muito bacana, que toda mudança demanda né, assim, gente, eu vou mudar o horário que eu vou acordar, eu tenho que ficar uns 20 dias para poder me acostumar com isso. Quando eu comecei a usar óculos, então, tudo tem um tempo da gente absorver essa mudança e sair da zona de conforto. Então, na própria também moda, né, Lu? Sim, tudo. Na própria moda, eu lembro que quando voltou, tipo, a bota branca com o bico fino, muita gente que eu conheci dizia ex, jamais. Mas passou ali meio ano e já estavam usando e achando, e elogiando e achando bonito. Então, Sim. Dessa forma também pode ser o mesmo processo, né? Não, com certeza, isso sim. Então, acho que isso que você tem que pensar é para você, né? Tô feliz. E que é um caminho totalmente com volta, né? Tipo assim, nunca mais meu cabelo vai aceitar tinta, né? Então, acho que essa que é a ideia. A questão do contraste, ela sempre gera dúvida, inclusive na hora da coloração pessoal, quando não tem a ver com o cabelo branco. Imagina quando tem a ver, né? A gente já sabe que o cabelo branco não muda a cartela, mas no vídeo que tu fizeste com a Sil, que eu assisti também, ela falou muito, muito legal que então pode ser o momento da gente optar pelas cores mais claras da nossa cartela. Exatamente. O que a gente percebe assim, né? O que a gente tem de mito é que você falou no começo da live. As mulheres diziam, eu não fico grisalha, mas eu fico loira, né? Então, as pessoas já vêm com essa, nossa, tá começando a nascer cabelo branco, eu vou ter que pintar meu cabelo de loiro. Gente, não, então isso não é protocolo nenhum, não existe isso. E até mesmo se você parar para pensar, fazer luzes no seu cabelo para clarear vai danificar muito mais o seu cabelo se você usar uma tinta orgânica, parecida com o tom do seu cabelo, que cubra os brancos, se essa for a sua vontade, né? Sim, então, acho que primeiro de tudo, eu acho que vale bastante a pena a gente pensar nessa história do contraste, né? Então, quanto mais contraste, tem as pessoas que têm mais a cor escura do cabelo, uma sobrancelha mais marcada, uma pele mais clara, tem um contraste. Contraste quer dizer, eu tenho um intervalo grande entre o tom mais claro e mais escuro no meu rosto. Quando eu tenho um intervalo menor, tudo mais parecidinho, eu tenho menos contraste. Né? De exemplo aqui, tá bom, se eu tirar meu óculos, eu e a Dali, ó, minha sobrancelha como é clarinha, meu cabelo clarinho, e a Dali mais escuro. Né? Então, que a gente nós somos, assim, inclusive, a mesma cartela. A mesma cartela, né? Para lembrar as pessoas aqui. Exatamente. Então, o que acontece? Quando começam a nascer os meus cabelos brancos, percentualmente eu começo ali com 5%, 10%, 20%. Quanto mais cabelo branco vai tendo, mais vai clareando esse cabelo e eu vou ficando toda de uma mesma cor. Então, se eu, que sou clarinha, clarei um pouco meu cabelo, isso pode não pesar tanto na minha beleza, como pesaria com uma mulher tipo a Ana Paula Arósio, que tem um cabelo bem escuro e uma pele mais clarinha.
tá? Então, a gente fala que esse contraste a gente talvez não segure também cores muito escuras, principalmente na maquiagem. Um olho muito marcado, uma armação de óculos muito marcada, né? Se você quiser que a sua beleza apareça, né? Sim. Então, você vai usar tons um pouquinho mais claros. Essa é a ideia. A gente pode pegar o teu exemplo ainda, já que dá para ver bem o teu rostinho, com o teu óculos, que é um acessório, um elemento bacana de estilo. Vamos imaginar, galera, se o óculos da Lu fosse preto, que é a cor mais escura que a gente tem. Olha, ele não é preto, mas veja como isso já escurece, como esse óculos já escurece mais. No caso aí, a Lu aumenta o contraste, né? Ela aumentou a diferença entre os tons que ela tem na beleza natural dela e os tons do óculos. E no caso do cabelo clarear, esse contraste, ele baixa. Então, talvez, se a gente continuar no exemplo Lu e eu fosse sentir mais, né, Lu, essa diferença, sim, porque o meu contraste, o meu cabelo é mais escuro. Mais escuro, sentiria mais. Às vezes, o que acontece? Por exemplo, a minha mãe, quando ficou grisalha, eu vejo que é o caso da Glória Pires, que agora tá grisalha. Sim, ela teria um contraste mais alto, né? Mas a sobrancelha dela se manteve muito escura ainda. O olho dela é mais jabuticaba, também é um tom bem escuro. Então, o contraste dela baixou, mas não foi tão afetado, porque o cabelo tem tons brancos, mas não é numa totalidade. E aí a força da sobrancelha, da cor dos olhos, ainda ela mantém esse contraste médio para alto, por conta desses outros elementos, tá? Então, o que eu falo, não é que meu cabelo de pretão, ele vai virar muito branquinho, tipo algodão. Ele vai diminuir tons, então de ficar com um tom muito escuro, vai ficar com um tom escuro. Então, o nosso contraste diminui um pouquinho, não é que é uma mudança completamente radical. Eu, que já sou clarinha, possivelmente vai ficar tudo, a minha sobrancelha vai ficar mais, já tá vindo as sobrancelhas branquinhas, né? Vai ficar aquela coisa mais transparente. Certo? Então, você sabe que vai diminuir um pouco o seu contraste. A ideia é diminuir um pouquinho a profundidade dos tons que você usa perto do seu rosto. De maquiagem, né? De acessório, principalmente um óculos muito escuro pode pesar. E é claro, eu que sempre tive um DNA de menos contraste, vou diminuir mais ainda. Quem tem um contraste mais alto vai diminuir só um pouquinho, não é que vai ficar toda clara. Toda clarinha, toda transparente, não. E daí o que acontece? A mulher, quando chega lá, imagina uma mulher do teu cabelo, vai lá e oxigena o cabelo para ficar loira em vez de grisalha. Ela acaba com a beleza dela, no sentido dela vai ficar muito abatida, muito toda de uma mesma cor, e sem falar que a saúde do cabelo dela, tchau, né? Foi embora. Ela vai precisar de mais artifícios. Ela vai sentir falta de levantar esse contraste. Pode parecer uma imagem um pouco pesada, que a gente chamaria de fake, né? Exatamente. Mas tu podia falar assim, ainda sobre contraste, por que seria importante manter um contraste mais próximo ao natural? Talvez muitas pessoas que estejam aqui tenham essa curiosidade. Tá. O que a gente fala, que o teste de coloração pessoal que a gente faz, Dali, o princípio dele é a harmonia. Ou seja, eu repito os tons que naturalmente eu tenho na minha pele. Então, é como se eu pegasse a paleta de Deus lá, né? E venho lá e pinto a pessoa com as suas cores, tá? Então, quanto mais próximo do natural eu fico, mais a minha beleza fica mais preservada. Então, eu fico com essa aparência mais descansada, um rosto mais bonito e tudo mais, tá? Ele se pergunta, nossa, mas não é um processo natural envelhecer e ficar com os cabelos brancos, né? Então, aí que tá. Se você diminui pouco do seu tom, né, do seu grisalho, você vai diminuir um pouquinho do seu contraste e você vai ficar com uma aparência mais acessível, que a gente fala, né? Quanto mais contraste, mais força. Quanto mais acessível, mais clarinho, mais acessível. Mas a ideia é que esse contraste vai diminuir um pouco. O meu cabelo, que era tão escuro, vai passar a ser não tão escuro, tá? E isso pode ser que traga um pouco de abatimento para minha beleza, né? Porque vai ficar tudo da mesma cor, não vai ter aquele contraste. Por exemplo, quando a gente olha uma imagem preto e branco e outra imagem preto e cinza, preto e azul marinho, o que vai mais chamar atenção é o preto e branco. Então, isso vai diminuir, ela vai ficar um pouquinho mais apagada. Então, para aquela referência que a pessoa se via de um jeito, ela vai se sentir um pouquinho mais apagada. Então, vale a pena ela usar, se ela se sentir apagada, um corretivo,
um blush, né? E é o que eu falo, se a ideia não é assumir os seus grisalhos, faça uma cor cosmética para deixar o seu cabelo sempre um tom mais claro do que ele é naturalmente. Por quê? Se a pessoa que tinha um cabelo muito, muito escurão usa esse cabelo muito, muito escurão depois de ter os grisalhos, ela vai ficar abatida também. Porque o natural Olha, dela... dica de ouro aí, pessoal. Anotem isso que é importante. Então, Até por porque exemplo, a sobreposição de tintas também vai deixando um aspecto muito diferente do cabelo, muito pesado, né, Lu? muito, muito pesado. Então, assim, e até você ficar com um tom um pouco mais claro. Se você deixar o tom que você era, quem tem um cabelo muito escuro, vai te deixar com olheira, com mancha, ele vai marcar muito mais. Então, na verdade, você baixar um tom, deixar ele um tom mais claro, para justamente trabalhar essa questão de valorizar a beleza. Ela precisa dessa suavidade, essa pele madura, gente, precisa dessa suavidade. Por quê? Aqui está toda a nossa história. A manchinha, a olheira, o melasma, né? De quantos anos, quanta história que a gente tem. Eu tenho no meu rosto de 51 anos, tem todas as minhas histórias aqui, né, desenhadas. E quanto mais anos, mais história. Então, se eu deixar meu cabelo muito escuro, isso vai me pesar muito, certo? Então, olha a natureza sendo tão sábia, né, Lu? Até exatamente. nessa fase. O cabelo grisalho vem justamente para amenizar, para suavizar, para não deixar tão marcada essas nossas histórias, né? Gente, Então, que lindo isso, gente. Então, na verdade, faz isso. Se você quer não assumir os seus brancos, diminua um tom, mas não fique loira. Se você tem um cabelo castanho escuro, vai usar uma tinta castanho claro, castanho médio, né? Se você tem um cabelo, sempre 1, 2 tons abaixo, que cubram os brancos, mas que mantenham um tom um pouquinho mais clarinho, tá? E daqui a pouco, não fazer micropigmentação, que pode ficar muito agressivo, mas todo dia passar um lapisinho para deixar a sua sobrancelha um pouquinho mais marcada, né? Num tomzinho, acho que isso funciona bastante, tá? Assim, para você manter uma força, mas não aquela coisa demais, né? Para não vir com muita agressividade. Pulando agora a história do contraste, porque eu sei que você tem tempo para ficar aqui com a gente. Então, eu só queria que tu comentasse um pouquinho da beleza negra. Na realidade, voltamos para o contraste, mas sobre esse novo aspecto agora. Uma pele mais escura, então. Mais escura. Então, assim, não é toda a pele negra que vai ficar com o cabelo totalmente todo branco, tá? A gente percebe, assim, que a pessoa que tem uma pele negra, geralmente o cabelo vai ficar um tom de acinzentado. Na verdade, o cabelo grisalho é tons de cinza, não é branco, né? Então, vai ter cinzas diferentes. Tem gente que tem mais acinzentado, mais prata, outro. E a pele negra, geralmente, tem algumas pessoas que têm uma pele bem retinta e um cabelo bem branco, mas na maioria a gente vê o cabelo um cinza um pouco mais escuro, tá? Então, a mesma coisa, ele talvez aumente um pouco o contraste, mas vai aumentar um pouquinho. Se eu tenho a pele muito negra, o cabelo muito negro, o olho muito negro, e começam a nascer meus cabelos mais claros, eu aumento um pouco o meu contraste. É o mesmo raciocínio, só que é o contrário, né? Mudando as cores. Se fosse naquela escalinha de cinza, a gente só virava a régua. A régua, exatamente isso. Então, assim, mas a ideia é mesmo de cuidados, né, de manutenção, de hidratação. Eu vi que num dos vídeos a pessoa falou, ai, por favor, como que eu faço para hidratar o cabelo? Né? Então, é um cabelo que exige mais cuidado por conta disso, ele exige mais hidratação. E às vezes até a textura dele é diferente. Eu vejo que o cabelo branco é mais grosso, né? Ele realmente ele é danado e eu falo que ele é exibido, ele quer aparecer, né? Seja pela cor, pela forma, ele quer aparecer. Eu aprendi, inclusive, nessa live que a Kátia gravou, a cabeleireira, que é na questão da biologia do cabelo. Que então, como ele parou de produzir, o melanócito deixou de produzir a cor, a melanina, ele vem, a haste dele já vem diferente, como tu falaste, ele já fica mais arrepiado. Então, existe hidratação, tem um monte de coisa para fazer, mas ela usou uma palavra, ela disse assim, com limitações, ou seja, a gente não pode esperar, então, que esse cabelo que biologicamente foi transformado pela ação natural do tempo, da fase da vida, a gente não pode esperar que ele tenha a mesma textura, ou seja, vamos cuidar, vamos tratar, mas lembrando que tem outros artifícios para nos manter com aquilo que a gente quer, que é vivacidade, né? Exatamente. Teve uma pergunta aqui que a pessoa falou assim, então se meu cabelo está muito branco, eu tenho que clarear a sobrancelha? Não,
Não mexam na sobrancelha. Se a sobrancelha é mais escura, essa sobrancelha vai manter o seu contraste. O que eu disse é que aquela pessoa que às vezes quer um pouquinho mais de força, o cabelo tá branco demais e quer trazer um pouquinho de força para sua imagem, pode ir lá todo dia passar um lapisinho para desenhar um pouquinho melhor essa sobrancelha, um tom um pouquinho mais escuro. Mas assim, gente, tingir sobrancelha eu acho super delicado porque é um pelo super sensível, né? A sobrancelha é a moldura do nosso rosto. Então, só você dá uma acentuadinha, mas se ela estiver clara demais. Eu faço tudo isso, todo dia isso na minha. A minha é bem clarinha, todo dia eu venho lá e passo um também gosto de lapisinho. marcar com lápis. Tu deste o exemplo, essa pergunta, tu deste o exemplo da Glória Pires, né? Ela manteve a sobrancelha natural. E que ficou super bonito. Certo. Minha querida, a Carol Borba perguntou assim no inbox, ela mandou assim, cabelo branco combina com qualquer tipo de pele e cartela de cores? Eu sei que essa pergunta merecia, né, uma aula, mas assim, fala rapidinho para essas pessoas que têm essa dúvida. No caso, a Carol ainda não fez a análise de coloração pessoal. A gente fala que o cabelo branco, ele super entra bem para as pessoas que têm uma pele fria, né? Aquela pele que tem um fundo mais rosado, né? O cabelo mais acinzentado. Até a pessoa que tem essa pele fria, o cabelo branco não se destaca tanto, porque é como se ele tivesse assim desbotadinho, que ele tivesse clareado um pouquinho, porque foi ao sol, quando ele tem menos quantidades. É mais fácil da gente esconder esse cabelo branco, né? E as peles mais quentes, que são peles mais amareladinhas, mais douradas, e o cabelo tem esse fundo mais dourado, é uma pele que pode abater um pouquinho mais quando aparecem os cabelos acinzentados, tá? Os cabelos grisalhos aí. Então, o que eu digo, né? Para essas peles, gente, nada é impeditivo. Então, eu acho assim, sentir um pouco mais abatida, trabalha com corretivo, que a gente fala, quando a gente usa uma cor que não está na nossa paleta, o que a gente faz? Usa um blush, um corretivo, um acessório para trazer as suas cores para sua beleza. Então, se a tua cartela é quente, eu indico fazer isso. Você usar, se você se sente abatida, né? Trazer um pouco das cores da sua cartela para a sua beleza. Você vai se repintar com as cores naturais que você tem na sua pele. Perfeito. E tem aquela questão de que alguns cabelos, eles vêm com o tom mais amarelado e outros com esse tom mais prata, mais acinzentado. Então, isso tem a ver com a temperatura da pele, né? Exatamente. Tem o DNA, tem vários tons de cabelo branco, né? Não existe só um tom. Então, na verdade, eu acho que a pele que é mais quentinha tem esse cabelo. Então, quem tem a pele quente não vai ficar passando aquele shampoo roxo para deixar o cabelo acinzentado. Não tem necessidade. Né? Essa até foi a pergunta da Joana. Ela falou, o que faz o fio ser amarelado ou branquinho? Bom, o que faz cada um ter, isso é uma resposta que a gente não tem. Mas sabe-se que o final, então, se é mais amarelado, provavelmente a pele vai ter uma temperatura mais quente, né? E se ele não é, então a temperatura mais fria, como a Lu falou, uma pele mais fundo, mais rosado. Tem alguma pergunta aqui? Como adaptar o uso dos grisalhos às cartelas quentes? Oba, a Lu acabou de falar. Que bom, já respondemos. A dúvida que eu vejo é muito essa, assim, ai, minha cartela é quente, como que eu vou fazer? É complicado, né? Então, assim, dá para fazer, o cabelo tem um DNA diferente, e se você achar que tá, usa das cores da sua beleza para você ressaltar a sua beleza, né? O que a gente pode lembrar é que cabelo é muito bacana, é muito importante, dá super pano para manga e para assunto, mas não é o único recurso de beleza. É um dos primeiros que a gente enxerga, mas a gente tem tantos outros, né, que podem nos ajudar, linhas, formas, cores, na indumentária, né, Lu? Muito, muito. A roupa, o lenço, o óculos, né? Geralmente quem já está com seu cabelo grisalho precisa usar um óculos, então faz um charme com esse óculos, traz a beleza, né? Acha um outro elemento que você traga a sua identidade, um batom bacana. Então, acho que isso vai trabalhar muito assim essa tua autenticidade, essa sua beleza, essa sua identidade, né? Então, acho que o bacana é você justamente, o segredo está em você buscar a sua beleza e mostrar, e como você vai mostrar esses grisalhos de uma maneira única que só você sabe fazer e que só em você vai ter essa beleza. Acho que isso é muito importante da gente trazer. Lu, que máximo, muito obrigada. Foi um prazer. Assim, correndo. Eu queria só te fazer uma pergunta. O que é que você faz, Lu? Qual é o teu segredo de cor quando tu quer
segundo a tua intenção, tipo, hoje eu vou dar aula, ou vou ser entrevistado, eu quero mostrar autoridade, ou quero acolher, mas quais são os seus segredos em termos de cores, já que você é a mestre de coloração pessoal no Brasil? Conta pra gente um pouquinho dos teus segredos. Então, vamos lá. No dia que eu tô um pouco desanimada, que eu tô um pouco mais cansada, nesses dias de pandemia, que tem dias que a gente, né, às vezes sai caminhar, todas as lojas fechadas, a gente fica meio triste, eu uso um super colorido. O verde, o azul, capricho na maquiagem, aquele dia que você fala, não, vamos olhar aqui e dizer, vale a pena, vamos levantar esse astral. Então, eu gosto muito de usar cor como... Tem gente que o dia que tá chateado vai lá e coloca uma cor para desaparecer. Não, eu coloco uma cor para me trazer essa energia, para me trazer essa animação. Quando eu vou para uma reunião, né, que eu preciso de mais força, de mais credibilidade, de mais que as pessoas me ouçam um pouco mais, como a minha sobrancelha é muito clarinha, eu gosto de trazer usar um lapisinho para trazer uma cor um pouco mais forte nela, não um batom muito escuro, mas um tom que traga mais uma cor para o meu lábio, para ter um pouco mais de força, aquilo que você está falando. E é claro, né, gente? Tudo que o teu posicionamento, que você vai falar, que vai fazer o grande diferencial. Mas você saber usar cores de tons um pouquinho mais suaves, um pouquinho mais profundos e que chame mais atenção para a tua fala e não para a cor que você está usando, sempre é mais importante, né? Até mesmo numa apresentação, você usar um brinco muito grande, um acessório muito colorido. Não, vou prestar atenção no conjunto. A questão da acessibilidade, a gente pensar nos tons mais que trazem mais esse conforto, né? Esse aconchego, os terrosos, né? Os tons mais femininos, de pegar o rosa, né? Que são as cores da proximidade, da acessibilidade. Isso funciona muito, né? E eu, assim, um segredo que eu descobri muito com a história dos óculos, eu tenho muita olheira, é o que me incomoda no rosto em termos de cor, e às vezes você passa corretivo, não cobre. O óculos colorido, o dia que eu tô com o olho mais cansado, com mais olheira, o óculos com uma cor, com esse formato, né? Um formato mais diagonal, que levanta, esconde um pouco essa olheira e me dá um up. Então, aquele dia assim que você não quer mostrar que, né, tá um pouco cansada, que o óculos para mim tem me ajudado muito, 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 muito. Então, assim, usar um óculos colorido, né, um brinco, mas o óculos ele esconde a minha olheira. Então, eu fico mega feliz com esse efeito, né? Então, esse recurso. Fica a dica então para o pessoal também seguir a Lu, principalmente no YouTube. Tem vídeos ótimos e lá vocês vão poder sacar todas essas dicas que ela deu. Porque você está, Lu, assim, sempre, mas eu vejo, assim, nos últimos vídeos, uma riqueza, assim, de recursos estilísticos. E eu percebo óculos diferentes, cores, design, linhas e formas. Como é bom isso, né? Esse amadurecimento no estilo também, que o autoconhecimento traz, né? Não, e isso tem a ver também com o nosso interior, né? Eu passei... Tem um ano que eu me separei, que eu me divorciei. Então, assim, há 2 anos atrás foi uma fase difícil, foi uma decisão super pacífica, tranquila, mas que é difícil para qualquer uma cisão, um fim, né, de uma história. Sim. E claramente vocês vão ver isso nos meus vídeos mais antigos. Sim. Eu com um semblante mais fechado, a minha roupa mais tom neutro, eu estava usando muito cinza, azul marinho, preto, né? E as pessoas agora falam, nossa, mas você está tão colorida, nossa, mas você está tão bem. E acho que a cor, né, a gente mostra muito isso, é o amadurecimento do estilo e a gente transmite muito da nossa natureza, né? Então, a gente poder tentar melhorar pelas cores, acho que é uma boa saída também, né, nessas fases não tão bacanas da vida da gente. Pessoal, acompanhe a Lu no @LucianaUnes, né, que é o Estúdio Imagine, e no YouTube também, que é demais, é super aprendizado. Obrigada, gente. Também, obrigada, galera. Até mais. Beijão, tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.